Como posso ter certeza, sem sombra de dúvida, que eu serei aprovado no juízo? Como posso sair esta noite deste auditório sabendo que posso ser aprovado no juízo? Como posso sair daqui sabendo que quando meu nome aparecer diante de Deus, quando o martelo bater, que eu estarei a salvo, que o veredicto é inocente? Como posso estar certo disto? Quando a areia da ampulheta se esgotar? Quando tudo terminar no final da existência? Como posso ter certeza de viver eternamente com Deus? Uma coisa é certa: eu não conseguiria por mim mesmo. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 6: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todas as minhas boas ações não são suficientes para passar no juízo. Todos os gestos de bondade que eu fiz não são para minha aprovação no juízo. Romanos 3, verso 10 diz, leiam comigo por favor: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém será aprovado a menos que alguém tome o lugar desse alguém. A menos que alguém tome o nosso lugar, nós não podemos ser aprovados. A lei de Deus nos condena. A lei de Deus nos diz somente não matarás. Ela quer dizer nem sequer fique com raiva de alguma pessoa. A lei de Deus não diz apenas não adulterarás. Ela diz nem pense em luxúria. Você é puro 100% do tempo. Sua motivação nunca é egoísta. Nós não podemos ser aprovados a menos que venhamos para a cruz, a menos que aceitemos a vida perfeita de Cristo no lugar de nossos fracassos. Bom, Jesus viveu uma vida perfeita porque Ele sabia que você viveria uma vida imperfeita, e no juízo Jesus quer fazer uma troca divina. Deus amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho. E Cristo veio para a vida que você deveria ter vivido. E no juízo Ele apresenta a sua total, completa e perfeita justiça por nós. Ele veio morrer a morte que você merecia, para que no juízo você não fosse condenado à morte. Porque Cristo se apresentará e dirá... Vamos ler juntos João 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. João 5, versículo 24. Esta é a verdade. Isto quer dizer que não será condenado, que no juízo do veredicto será inocente e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Você quer passar da morte para a vida? Quantos de vocês nesta noite querem passar da morte para a vida? Jesus tomará o seu lugar no juízo. Um dos lugares mais belos e magníficos que eu já vivi foi na Europa. Minha esposa e eu vivemos 5 maravilhosos anos em Londres. E em Londres, nos arredores, Londres tem um charme especial para nós. Quando você visita Londres, os guias geralmente levam os visitantes para a Casa da Moeda. E lá dentro, os guias o levam para ver uma balança magnífica. A realeza visita a Casa da Moeda frequentemente. E até levam junto visitantes reais. Nesta balança fantástica, onde eles pesam a moeda britânica, quando o guia chega lá, ele põe 2 pedaços de papel na balança e a balança fica equilibrada e é tão precisa e não se move. Aí ele toma um dos pedaços de papel lá na Casa da Moeda inglesa. A seguir, ele escreve o seu nome naquele papel, o seu nome ele escreve, e então ele coloca de volta na balança. Imediatamente aquela balança precisa baixa para um lado com a assinatura do guia, e enquanto o prato com a assinatura do guia é abaixo, o outro prato sobe. A assinatura do guia fez toda a diferença. No juízo, não são as boas ações contra as más, amigo.
A diferença é se a assinatura de Jesus está após o seu nome. Não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa em quantas vezes você tenha fracassado, Jesus diz: venha aqui. Deixe-me ser seu advogado no juízo. Jesus diz: estamos nos últimos dias, não é hora de se perder tempo. Jesus salva, a Bíblia diz, pois Ele é capaz de quê? Salvar. Ele é capaz de salvar? Pode fazer isso? Pode Ele habilitá-lo para aprovação? Ele pode? Ele pode salvar. Quem Ele é capaz de salvar? Todo mundo. Todos que vão ao Pai por meio dEle. Eu quero isso, você não quer? As únicas pessoas que não serão salvas são aquelas que não vão até o Pai por meio de Cristo. Salvação é simples. Você falhou, decepcionou a Deus, você praguejou, xingou, roubou, cometeu adultério, ou talvez você seja um respeitável pecador. Você não cometeu nenhum destes pecados grosseiros, mas por dentro você é egoísta, avarento e insano. Jesus pode te perdoar. Ele pode salvar a todos, qualquer um que vá ao Pai por meio dele. Jesus, porque Ele vive para fazer intercessão por eles. Hebreus 7, verso 25. Jesus intercede por você. Quando meu nome vier perante Deus, virá uma enorme lista de pecados. E Deus diz: aqui estão os seus pecados. Jesus diz: Pai, tu enviaste o teu Espírito a ele. Pai, tu o rogaste. Pai, tu o amaste. Pai, eu morri por ele. Pai, eu imploro. Ele quebrou a lei, mas eu guardei a lei. Ele merece a morte, mas eu mereço a vida. Pai, põe toda a dívida dele em minha conta agora. E todos os anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Todos os anjos se regozijam, porque Jesus nunca perdeu um caso. Jesus nunca falhou para aquele que colocou a vida em suas mãos. Mas o nome do outro homem aparece, o nome de outra mulher aparece. Mentiras, enganos, roubos nunca foram a Jesus. Nunca entregaram seu coração para Jesus. Nunca o aceitaram. Este homem, esta mulher, este rapaz, e os pecados que eles cometeram brilham de forma tridimensional perante todo o universo. E Deus diz: fiz tudo o que era possível, Ele estendeu o seu amor, estendeu sua misericórdia, Ele tentou salvá-los, nada mais podia ser feito. E após os nomes, perdido por toda a eternidade. Existem apenas duas classes. A Bíblia diz em 1 João 2, verso 1: temos um advogado para com o Pai, alguém que é por nós, alguém que nunca perdeu um caso, Jesus Cristo, o justo. Eu quero que Jesus me represente no juízo. E quando meu nome for chamado perante o universo, quando for revelado que eu quebrei a lei de Deus e preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor. Quando a vida acaba, quando estamos doentes numa cama, deitados, não faz nenhuma diferença quanto dinheiro tem no banco. Não faz nenhuma diferença quanto é a sua herança. Quando você estiver respirando o seu último fôlego, só uma coisa importa: minha vida em Cristo. Eu tomei a decisão mais importante da minha vida: servir a Cristo. Na hora do juízo de Apocalipse, com a areia terminando na ampulheta do tempo, pouco antes do fim, a decisão mais importante da vida será: você tomou a decisão de seguir a Cristo? Você está escondendo algum pecado em sua vida? Se agarrando a pecados em sua vida? Existem coisas das quais não quer se separar? Olhe, Deus não pode perdoar nenhum pecado que eu escolho conscientemente me apegar. Deus não pode perdoar nenhum pecado que eu goste tanto que não irei confessá-lo. Somente quando vou a Ele, confessando os meus pecados. Somente quando vou a Ele, nesta última hora da história da terra, arrependido dos meus pecados. Somente quando vou abrindo o meu coração a Ele, Ele pode salvar-me na hora do juízo. A Bíblia diz que o tempo é curto. A Bíblia diz que agora é a hora. Apocalipse 22, verso 12: e eis que cedo venho.
e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está voltando para distribuir o galardão, e nesse momento, as decisões que fazemos estarão decidindo o nosso destino eterno. Steve foi criado num lar cristão, estudou numa escola cristã, e a mãe de Steve era fiel e levava Steve à igreja quando era pequeno. E Steve gostava das coisas espirituais, mas enquanto crescia, ele começou a se distanciar da religião dos seus pais. Enquanto crescia, mais e mais as coisas deste mundo o encantavam. Steve começou a beber bastante. Seu pai e sua mãe oravam por ele noite após noite. Ele frequentava a igreja, estudando numa escola cristã, mas ele achava que cristianismo era apenas para as pessoas sentimentais. Cristianismo era apenas para as pessoas intelectualmente ignorantes. E ele foi se afastando de Jesus Cristo. Viveu uma vida agitada. Tinha um objetivo e um desejo, que era o de ganhar dinheiro na vida. Steve gostava de esportes, não foi bem sucedido nos negócios. Então Steve seguiu educação física, se tornou instrutor de natação numa universidade. E ele gostava do trabalho, mas ele não sentia paz em seu coração. Uma noite, 2 da madrugada, Steve estava rolando de um lado para o outro, lutando por Cristo ou contra Cristo. Ele começou a pensar sobre a religião de sua infância. As orações da sua mãe estavam tocando seu coração, e ele sabia que havia chegado num ponto decisivo em sua vida. Ele não conseguia dormir, ele estava perturbado. Ele disse: não, eu não quero entregar minha vida a Cristo. Não, eu não quero andar nos caminhos de Deus. Naquela noite, porém, ele não conseguiu dormir. Então Steve resolveu ir para a piscina da universidade. Ele saltava sempre do trampolim, então ele pensou: eu vou dar alguns saltos de trampolim, eu vou liberar minha tensão, liberar minha ansiedade. Esqueça, não vou entregar tudo a Deus. Esqueça, não vou entregar a minha vida a Cristo. O preço é muito alto. Ele subiu no trampolim. E enquanto estava no trampolim, esses pensamentos estavam correndo pela sua cabeça. E ele pensou: se eu estarei mergulhando dentro do pecado, será que devo voltar e entregar a minha vida a Cristo? O que devo fazer? Ele estava nessa terrível angústia mental, nesse terrível conflito interno. Ele pensava nas coisas que poderia tirar ou abandonar, hábitos que teria que colocar de lado. Mas ele pensou no juízo, ele pensou na eternidade, ele pensou na salvação. E enquanto estava no trampolim, esticou as mãos para dar um salto de anjo. A lua estava brilhando atrás dele. E enquanto ele esticava os seus braços, ele formava a silhueta de uma cruz na parede atrás dele. Ele começou a pensar imediatamente no quadro dependurado no seu quarto de infância e adolescência da cruz do Calvário. E disse: ó Deus, tu estás dando hoje à noite um sinal do teu amor. Ele desceu daquele alto trampolim e se olhou ao lado da piscina e disse: Jesus, eu estou tomando decisão por ti. Eu não posso ir adiante. A sua alma se encheu de paz aquela noite. Mas então ele pensou, depois de orar: eu estou aqui, então vou aproveitar para nadar. Ele entrou e começou a descer as escadas da piscina. Na metade do caminho, estava sem água. Ele desceu até o fundo da piscina e o que ele não viu na escuridão foi que a piscina estava vazia. Se ele tivesse pulado, porque naquele dia estavam limpando a piscina e escoaram toda a água para fora. Se ele tivesse pulado na escuridão, ele poderia ter quebrado o pescoço e morrido. Parado naquele trampolim foi a noite do juízo para Steve. Ele foi salvo naquela noite, porque decidiu entregar sua vida a Cristo, o Cristo vivo. Você pode fazer esta decisão hoje à noite. Se já tomou esta decisão, pode tomá-la de novo. Você pode dizer: Senhor, eu quero alcançar e pegar a tua mão. Você pode dizer: Senhor, eu prefiro ter Jesus a ouro e prata. Eu prefiro ter Jesus a toda a riqueza. Hoje à noite, no juízo, você pode viver eternamente. E amigos,
Experimente o verdadeiro reavivamento e preparem-se para a volta de Jesus. Peçam, através desse número de WhatsApp, o livro digital 14 Dias para Mudar Sua Vida e recebam hoje mesmo gratuitamente em seu celular.